presença do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Dia de Educação Cristã Missionária, no decorrer do culto. A importância do ensino religioso nas nossas igrejas, a prática da palavra do Senhor nas nossas vidas, o que ela é, o que ela faz. Vamos ler no livro de 2 Timóteo 3, versículo 15, que diz assim: E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Assim foi com Timóteo, a sua mãe Eunice e a sua avó Loide criou ele nos caminhos do Senhor, e ele foi um homem bem-sucedido, porque aprendeu desde a infância e assim colocou em prática nas suas vidas, porque a palavra do Senhor, ela só é viva e eficaz quando ela é praticada nas nossas vidas. Lá no livro de Salmos, versículo 119, 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Assim é a palavra do Senhor. Ela precisa ser praticada, vivida, dia e noite, para que os nossos caminhos sejam bem-sucedidos. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância, do que é educação cristã missionária. Vamos orar por todos aqueles que estão no seminário, estudando, se preparando para dar o melhor nas suas igrejas, na vida espiritual, da igreja, no crescimento da igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de ser teus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia que se renovou nas nossas vidas nesta manhã. Obrigado porque tu és um Deus lindo, maravilhoso, tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pela tua presença, pela paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, que ela continue crescendo em graça e em sabedoria diante de ti, Senhor. Abençoe todos os professores, continue conduzindo cada um de acordo com a tua vontade e que nós possamos aprender dia após dia a tua palavra e assim praticar, nos encher dela todos os dias, Senhor, porque Ele é o alimento que nós precisamos diário. Abençoe, Deus, o seminário, o SEC, ajude, Senhor, aquele local, supra as necessidades ali, que nós possamos alcançar o alvo. Abençoe, Jesus, cada um que está se preparando para assim, na sua vida espiritual, ajudar a sua igreja com o ensino religioso. Abençoe, Jesus, cada vida. Abençoe os pastores, a nossa igreja, toda a liderança, todos os membros congregados, os visitantes, do pequeno ao mais idoso. Que o Senhor contemple a vida de cada um, continue dando livramento, guardando cada um de todo o mal, suprindo as necessidades. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito e ainda vai fazer. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, bom dia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Nesta manhã, quero deixar para os amados uma palavra vinda da parte do Senhor Jesus, que se encontra lá em Jeremias, capítulo 1, versículo do 5 ao 7, que fala assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Amém? Vamos orar neste momento. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra e de tudo o que existe, meu Pai. Eu te agradeço neste momento, Senhor, por estar falando contigo, Senhor, por ter o privilégio de falar contigo, meu Pai, e saberes que tu nos escuta. Ó Deus, eu te peço, Senhor, por esta amada igreja, Senhor, que tu possa continuar, Senhor, levantando pessoas para levar a tua palavra, fazer a tua obra, Senhor Deus.
em qualquer momento, em qualquer tempo, Senhor. Em especial a todas as educadoras cristãs, Senhor, que botam o seu tempo, o seu trabalho a serviço, Senhor, do teu reino e da tua obra. Abençoa cada departamento da nossa igreja, Senhor, seja de criança, adolescente, adultos, a melhor idade, meu Pai. Que cada departamento possa ser abençoado pelas tuas mãos, meu Deus. Ó Deus amado, que possamos cada vez mais pregar teu evangelho, ensinar a tua obra, Senhor, nos pôr sempre, Senhor, à disposição do teu reino. Ó Deus amado, continua com toda a liderança. Ó Deus amado, fortalece cada dia mais, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor, na vida de cada um, meu Deus. Abençoa este culto, Senhor. Fala grandemente aos nossos corações. Que possamos ter um dia debaixo de tua presença, Senhor. E que possamos cada dia mais te buscar, Senhor, em espírito e em verdade. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. A vida, o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Olá! Queremos falar com você hoje sobre educação cristã missionária. A União Feminina Missionária Batista do Brasil é um órgão da Convenção Batista Brasileira que viabiliza a educação cristã missionária de mulheres, meninas e crianças em todo o Brasil há 112 anos. O trabalho da instituição visa a formação de discípulos para a expansão do Reino de Deus. A União Feminina valoriza a educação cristã missionária não apenas na igreja local. Sendo assim, ela se empenha em preparar vocacionados por meio de suas casas de ensino, o Centro Integrado de Educação e Missões, no Rio de Janeiro, e o Seminário de Educação Cristã, no Recife. É por isso que a UFMBB promove a campanha de educação cristã missionária e incentiva a participação das igrejas de todo o Brasil. E por que fazemos isso? O SEC e o CIEM têm concentrado esforços na formação de vocacionados. Nossos alunos saem aptos para servirem na igreja local, no campo missionário e no Ministério Social Cristão, em ambiente local e transcultural, no Brasil e no mundo. Além do ensino presencial, as instituições investem na educação à distância. Temos hoje em funcionamento 14 polos em diversas regiões do país, com alunos até mesmo na Itália e em Portugal. E já estamos planejando mais 2 polos, um localizado na cidade de Rio das Ostras, região dos Lagos do Rio de Janeiro, e outro em Porto Alegre, a bela capital do Rio Grande do Sul. Não importa onde você está, a UFMBB e suas casas de ensino chegam até você. E você sabe como a sua oferta chega até a UFMBB e é destinada ao preparo de vocacionados? Quando você oferta em sua igreja, esses recursos são enviados à União Feminina do seu estado. Depois disso, cada campo encaminha o total arrecadado ao UFMBB. A União Feminina Missionária Batista do Brasil divide a sua oferta entre CIEM e SEC. CIEM e SEC investem em bolsas de estudos, desconto em mensalidades, manutenção dos prédios, EAD e a capacitação de professores e equipes de trabalho.
seu investimento expande o reino de Deus, através da igreja local, na sociedade com projetos sociais e educacionais e no campo missionário no Brasil e no mundo. Venha fazer parte da formação de vocacionados. Invista em educação cristã missionária. É muito fácil participar. Você pode direcionar o seu celular para o QR Code que aparece na tela ou pode ainda acessar o link. Você será direcionado ao nosso site e poderá fazer a sua contribuição através de cartão de crédito, boleto ou depósito bancário. E é claro, você também pode fazer um depósito diretamente em nossa conta. Mas não se esqueça, nos envie o comprovante do depósito. Participe e invista no preparo de vocacionados. Envie sua oferta, envie vocacionados. O CIEM e o SEC esperam por você. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um nesta manhã. Hoje nós estamos celebrando o Dia de Educação Cristã Missionária nas igrejas batistas do Brasil. Esse dia é no dia 23 de junho, não é, no nosso calendário, e por cair no meio de semana, a gente está celebrando então hoje. E é um dia que tem a ver com a minha história nessa igreja, primeira igreja batista em Jardim Paulista. Foi aqui que eu dei os meus primeiros passos na vida cristã, foi aqui que eu me batizei aos 17 anos de idade, foi aqui também que eu tive o chamado de Deus, recebi o chamado do Senhor para o ministério, né? E foi essa igreja que me enviou para o seminário para fazer educação cristã. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, então, que Ele me deu. E neste dia eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos, com toda a igreja, com todos que nos ouvem também nas redes sociais, né, através da internet, sobre uma personagem bíblica que tem um livro com o seu nome. Uma mulher que também foi chamada para uma missão. Educação cristã missionária tem a ver com chamado, com preparo e com missão, né? Especialmente para a vida das mulheres, que trazem então essa educação cristã através das organizações missionárias, para os amigos de missões, para as mensageiras do rei, para as jovens solteiras e para as mulheres, até a idade a mais idosa, né? Então eu queria refletir sobre a vida de Esté, alguns momentos de sua vida, e que exemplo, não é, que lições essa mulher nos traz. Então, Esté foi chamada para uma missão. E ela foi chamada desde cedo. Quando ela, ainda criança, fica órfã, ninguém sabe se seus pais morreram no exílio babilônico, porque toda a família foi levada, então, da sua terra, né, para uma outra terra para ser escravo, então, aí do Império Persa na época. E aí, Esté, sem o pai, sem a mãe, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E ela está naquela cidade de Suzã, quando existe uma situação no palácio que a rainha Vasti, ela é deposta da sua função de rainha, está lá no primeiro capítulo do livro de Esté, por conta da sua não atender ao chamado do rei numa determinada festa que o rei queria exibir à sua rainha. E aí os conselheiros do rei sugerem que ele faça um decreto que chame mulheres bonitas, jovens bonitas e virgens de todo o seu império para se candidatarem a esse posto de rainha, a essa função de rainha. E aí o seu primo Mardoqueu lhe coloca nesse concurso de beleza. Eu não sei o que ela pensou com a sua simplicidade, não é? Com a sua origem tão simples de judia, mas ele disse para ela não revelar a sua família,
não é, a sua nacionalidade, porque seria difícil lá no Império Persa uma judia ser aceita, não é, como uma rainha. E então eu gostaria de chamar a atenção para a primeira situação que a gente encontra Esther, quando ela chega naquele lugar para se preparar junto com outras mulheres. Ela logo é reconhecida não somente pela sua beleza, mas ela ganha a simpatia, né, das pessoas que estão ali responsáveis por aquelas mulheres, por aquela preparação toda que elas teriam. Ela ganha essa simpatia, e eu fico pensando que não somente pela sua beleza, porque tantas outras mulheres ali eram tão belas, mas pela a sua maneira de se relacionar com as outras pessoas, pela sua simplicidade, pela sua bondade. Isso já são características, né, de uma mulher que tem Deus como centro da sua vida. Embora o livro de Esther não fale no nome de Deus, é um livro que mostra a providência de Deus do começo ao fim sobre o seu povo, e usando como instrumentalidade de Deus a vida dessa mulher. E aí ela foi chamada então dessa forma, uma forma não convencional. Ganha o concurso de beleza, torna-se a rainha do rei Assuero, ou Xerxes, como pode ser chamado também. E aí naquela situação, no palácio, existe então um problema, uma situação muito séria, porque Amã, o primeiro-ministro do rei, ele não gosta do povo judeu, porque Mardoqueu, o judeu Mardoqueu, não se curva diante dele como todas as outras pessoas do império se curvavam. Então ele tem aquele ódio no coração, e ele leva um decreto para o rei, para que um povo que não se curva diante dele, e um povo que desobedece às ordens do rei seja eliminado num determinado período e num determinado tempo, mais ou menos uns 10 meses à frente. E o rei, sem saber de que nação se tratava, também não sabia da nacionalidade de Esther, ele assina então esse decreto. E é nesse momento, e é nessa adversidade, que essa mulher é chamada para uma missão. Ou melhor, ela já foi chamada para uma missão, né? Desde o seu ensino lá pelo seu tio, pelo seu primo Mardoqueu, ela já estava sendo preparada para esse momento. E agora nós encontramos essa mulher sendo colocada através do seu primo, dizendo assim: olha, esse decreto vai chegar até você. Você, como judia, também perecerá. Porém, você pode interceder ao rei pelo seu povo. E a história nos diz que ela ficou muito temerosa, porque sabia que quem era chamado à presença do rei, sem que o rei chamasse, poderia morrer. E aí ela não tinha sido chamada diante do rei há mais ou menos uns 30 dias. Mas, mesmo assim, ela se coloca diante dessa situação como um instrumento para salvar o seu povo. E aí eu gostaria de destacar 4 características, 4 situações, não é, na vida dessa mulher, bem nesse momento crítico, que ou ela intercede pelo povo, ou ela morrerá quando todo o povo judeu fosse então executado. E aí a primeira coisa que me chama a atenção é os seus princípios religiosos, os seus princípios diante de Deus, aquilo que ela foi ensinada desde criança. Provérbio 22:6 diz que precisamos ensinar a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando a criança ficar adulta, idosa, não se desviará desse caminho. E aí a gente pode perceber que aconteceu isso na vida daquela jovem. Ela não se contaminou com as coisas do palácio, ela continuava com a mesma essência do lugar de onde ela vinha. A segunda situação que nos chama a atenção é que ela tinha uma vida de oração. No capítulo 4, verso 16, quando ela pede para que o seu primo convoque
todos os judeus para orar e jejuarem durante 3 dias, e ela faria o mesmo com as suas servas lá no palácio. Porque ela sabia do perigo de ir ao encontro do rei sem ser chamada. Mas ela sabia, a sua vida estava nas mãos do rei, mas a sua confiança estava em Deus, quando ela pede para que todos orem e jejuem durante 3 dias. Uma outra situação, uma terceira situação, característica dessa mulher, é a sua determinação. Quando ela diz assim, eu irei diante do rei, e se tiver que morrer, morrerei. Em outras versões diz assim, se perecer, pereci. Ou seja, eu não me importo. Eu não estou preocupada com a minha vida, contanto que eu seja instrumento de Deus para esse momento. Que eu cumpra o chamado do Senhor para esse momento. E aí me faz lembrar quando o apóstolo Paulo diz, né? Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que o Senhor determinou para mim. Foi esse mesmo sentimento de Esther. Ela diz, se perecer, perecer. E depois, a sua sabedoria guiada para Deus. Ela planejou muito sabiamente os encontros, os banquetes com o rei e com Amã, para poder fazer o seu pedido ao rei em favor do seu povo. Quanta sabedoria essa mulher teve para planejar desta forma. Em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as próprias mãos, né? Então, a mulher sábia, Esther estava mostrando aí sabedoria em conduzir as coisas diante do rei, né? Ela não disse de qualquer forma, ela não fez um escândalo com a situação que ela estava vivendo ali, mas ela planejou muito sabiamente tudo o que ia fazer e tudo o que ia falar. Que exemplo para nós mulheres de hoje, não é? Que muitas vezes somos impulsionadas a fazer as coisas de qualquer forma ou como nós queremos. Então, Esther, educada nos caminhos do Senhor, levando uma vida de oração e levando todo o povo a orar por aquela situação, determinada no seu interior, de que ia fazer a vontade de Deus, ia interceder pelo povo, e se ela morresse, morreria. E também com a sabedoria que Deus lhe deu para planejar aqueles encontros com o rei, né? Ela fez a sua parte e permitiu que Deus fizesse a parte dele, tocando no coração do rei, para que ele estendesse o cetro e ouvisse o seu pedido, né? Para que ele atendesse aos convites do jantar e fosse com ela também, para aquele jantar planejado. Então, tudo que ela fez estava no controle, estava na direção de Deus. Sabemos então que, continuando essa história, o decreto do rei não podia ser anulado, porque o decreto do rei não se voltava atrás, porém a intervenção de Esther faz com que ela consiga diante do rei um novo decreto que sai para que todos os judeus possam se habilitar, se preparar para a guerra, para aquele dia que foi decretada a sua morte. Eles poderiam lutar, eles poderiam se defender, poderiam ter armas, né? E foi isso que aconteceu. Todos os judeus então se prepararam para aquele dia, e naquele dia muitos judeus, né, não morreram. Eles foram vitoriosos, foram mais vitórias, né? Houve mais morte do inimigo do que dos judeus. Então Deus agiu ali, preservando então o seu povo. E a gente sabe por quê? Porque aquele povo não poderia ser extinto, porque a promessa do Messias nascer daquele povo. Então, no capítulo 8, verso 17, nós encontramos também uma coisa interessante. É que Esther fez missões. Como? Diz que muitos se tornaram judeus naquele tempo,
né? Muitos se tornaram judeus. Então, é como se fosse uma evangelização, né? As pessoas viram que aquele povo era o povo de Deus, reconheceram e se uniram aos judeus, até para lutar no dia, então, da calamidade, né? Que viam sobre eles, sobre o povo. Então, como nós podemos dizer para nós, mulheres, educadoras, mães, esposas, não é, que nos preocupamos com o ministério também na casa do Senhor, não é? Todas nós somos chamadas para uma missão, como Esther foi chamada. Talvez não seja num palácio, né, como foi a missão de Esther, mas todas nós somos chamadas para uma missão na nossa casa, na educação dos filhos, no testemunho de mulher cristã para o marido, como diz lá em Tito, né? Para as mulheres mais jovens, como exemplo. Nós também podemos ser chamadas para o nosso trabalho, né? Chamados para uma missão lá no trabalho, uma missão de testemunhar, né? De se relacionar bem com todos, como Esther no palácio, e assim ganhar a simpatia e que as pessoas possam ouvir a nossa pregação. Podemos ser chamados também para um ministério na igreja. Deus pode estar lhe chamando para exercer um ministério na igreja, né? Na área onde você tem o seu dom. E você pode se preparar para isso. Você pode se preparar em oração, você pode se preparar estudando, indo a um seminário, né? Mas você pode preparar-se para essa missão. Quem sabe, para este tempo, Deus lhe colocou nesse lugar. Essa foi a frase do primo de Esther, de Mardoqueu, quando ele disse que ela poderia não atender a esse ser instrumento de Deus naquela intervenção, porém, se ela não fizesse isso, né, socorro e livramento de Deus haveria de vir de outra parte, porque Deus de alguma forma ia livrar o seu povo, mas ela ia perder a oportunidade de ser esse instrumento de Deus nesse livramento do povo. Aí ele diz: por isso, quem sabe não foi para esse tempo que você chegou ao posto de rainha? Colocando então nos nossos dias, se a gente não cumpre o nosso chamado, se a gente não obedece a missão que Deus tem para nós aqui, né? Socorro e livramento virá de outro lugar. Ou seja, Deus vai levantar outras pessoas para pregar, Deus vai levantar outras pessoas para fazer aquele ministério, fazer aquela obra, mas nós vamos perder o privilégio de ser esse instrumento de Deus nessa obra. Então, quem sabe, foi para este tempo que Deus nos colocou no lugar onde estamos, lhe colocou no lugar onde você está, me colocou no lugar onde eu estou. Então, possamos ser determinadas como Esther, a ponto de dizer: se perecer, pereci. Porque compensa servir a Jesus. Compensa, mesmo que soframos, mesmo que não tenhamos reconhecimento, não é? Mas compensa servir a Jesus. Não percamos a oportunidade de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Que esta mensagem encontre lugar no meu e no seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Então, irmãos, nós estamos encerrando o culto desta manhã. Louvamos a Deus por estarmos celebrando o Dia da Educação Missionária, né? Educação Cristã Missionária. Agradecemos à irmã Yolanda pela palavra, que foi tão oportuna, e que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa. Logo mais à noite estaremos por mais um culto, né? Convido você às 19 horas, mais um culto de louvor e adoração a Deus. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto tão inspirativo. Obrigado, Deus, pela mensagem que ouvimos. Pai amado, que as nossas vidas cada dia mais sejam voltadas a fazer a tua tarefa, Deus, a comissão que nós fomos designados a fazer. Obrigado, Deus, pelo SEC, obrigado pelo CIEM, obrigado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, as igrejas, Deus, que tem levado os seus vocacionados a estudar nessas casas, ó Deus. Que possamos ver cada dia mais elas sendo fortalecidas, que possamos amar e nos dedicar também ao cuidado dessas casas. Deus, muito obrigado por este momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.
Deus abençoe.